Podcastirmãos.com. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 507 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que já passou umas 5 horas dentro do navio e já tá de bom tamanho. E olha só, fiquei mareada. Olha só, consegui ficar enjoada com 5 horas apenas dentro do navio. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Meti, que habla espanhol como yo. Hola, soy Mechi de Argentina y estoy acá con mi novio enamorado, Anderson. Muy lindo, muy inteligente, pero tiene un defecto. Es de cruzeiro. Así que oren por él, oren por su vida. O Anderson se preparou a vida inteira no cruzeiro pra poder fazer 2 anos e meio de cruzeiro pelo mundo. E eu tô aqui com o Paulinho, que apesar de gostar de navio, não quer ficar 2 anos e meio no navio, não. Apesar por outro lado, eu ser torcedor do Santos, eu prefiro o mar ao navio, né? Melhor ficar... Gente, o Paulinho, ele ficou mareado andando de escuna. Vocês sabem o que é? Mentira, eu? Andando de barca no Rio de Janeiro. Eu? Tô brincando, fui eu, gente. Eu não tenho, nunca tive problema, nunca. Eu nunca fiquei mareado, não, nunca. É verdade? Anderson pasa más tiempo mareado que normal. E nós estamos aqui, gente, meio sem jeito, porque faz o quê? 2 anos e meio que a gente não grava um podcast presencial. E o Anderson e a Matt estão aqui em casa, na Espanha, em Linares, descobriram como a gente mora no meio do nada, as horas que levaram pra chegar aqui, mas passando o fim de semana aqui com a gente. Eles estavam no navio Logos Hope. Falamos, eles estão aqui com a gente, vamos ter que contar no podcast essas histórias. A gente não gosta de ouvir as histórias sozinho, sem compartilhar. É por isso que eles estão aqui com a gente pra contar as experiências da vida de embarcado. 2 anos e meio no Logos Hope. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. 2 anos e meio, gente, no barco. O Anderson que foi pra visitar só, né? Só de passagem. Eu vou dar uma olhadinha no que é esse navio que tá passando aqui no Brasil. Não, ele foi conhecer a maior biblioteca flutuante. É a única, né, que tem. Por isso é a maior, né? Que é o Logos Hope, o navio da OM. Os ouvintes do podcast, que já estão aqui com a gente há mais de 2 anos, sabem que nós gravamos podcasts on-board, inclusive, né? Fizemos 3 episódios do tempo que o navio passou pelo Brasil. Fizemos em Santos, eu não lembro se em Vitória. Eu sei que dos 4 portos, em 3 a gente fez, um não deu certo. Então passou por Santos, Vitória, Rio de Janeiro e Salvador. E Belém. Então acho que em Belém também teve. Depois tem que olhar lá nos podcasts e ver o que rolou. Nós estávamos em Santos e outros representantes gravaram nos outros portos pelo qual passou. E foi um grande evento, o navio passando pelo Brasil lá no começo de 2020. Final de 2019. Segundo semestre de 2019, tá? É que depois veio a pandemia e vocês já estavam, a gente vai contar sobre isso dentro do navio, como tudo aconteceu. Antes disso, vamos deixar bem claro que eles não são representantes da OM, não são representantes isso, gente, a gente não é do navio. Da OM, pelo amor de Deus. Eles passaram pelo navio e tiveram experiência e vão compartilhar aqui o que viveram, tá? Então, muito cuidado. O que eles disseram, o que acontece dentro do navio, as festas clandestinas que eles vão contar aqui, tudo. Foi a experiência deles, não é oficial da OM, que é a organização missionária que cuida e representa o navio, já tem tantos anos aí de experiência. Mas eu quero saber primeiro de vocês, como é que vocês ficaram sabendo, qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar sobre um navio que percorre o mundo levando o amor de Deus, compartilhando esperança? Quando eu tava no Instituto Bíblico, eu lembro que eu ouvi falar do navio Logos Hope, mas eu lembro que a minha reação foi muito assim, né? Gente, para. Isso daí é pra missionário chique, né? O cara é assim, ele quer viajar o mundo, mas quer falar que ele é missionário, então ele entra num navio missionário, entendeu? E vai viajar o mundo e tal, mas
principalmente por causa do inglês, eu pensava assim, é uma experiência que pode ser interessante para as pessoas aprenderem o inglês e desenvolverem mais do inglês delas, né? E aí, quando foi em 2019, em julho, eu tava meio assim, sem saber o que fazer, porque uns planos que eu tinha, as portas se fecharam. E aí, um amigo muito próximo chegou pra mim e falou, por que você não vai pro navio pra fazer o programa de curto prazo? Eles têm um programa... Curto prazo é quanto tempo? Era 48 dias, né? Tá bom. E aí eu fui, e no meu testemunho final lá que eu dei Você é um missionário patricínio agora. Você... E no testemunho que eu dei no final do meu tempo no navio, eu falei, né? Foram 922 dias. Eu vim pra 48, né? Então, assim, Caramba. En español ahora. Yo estaba en un congreso misionero que se llama CIMA Movida. Ah, que legal, o CIMA. Eu amo Foi no Chile? No, en Argentina. Ah, foi na Argentina. Sim. Poxa, que legal, porque a gente com a OMF tem participado bastante do CIMA também. Inclusive amo teve CIMA. agora no começo do ano, tínhamos representantes lá. E Hay que foi hacer una no parceria. Chile. Foi no Chile esse ano. Que amo legal. CIMA. É um congresso missionário muito parecido com o Vocar em alguns aspectos, porque tem oficinas, treinamentos, preparação para o campo missionário voltado para jovens, né? E você estava no CIMA. Sí. Em que ano foi? Fui como 3 años. Fui 2016, 2018 y 2019. Ah, que legal. Entonces la primera vez que fui a CIMA no sabía nada de misiones porque mi iglesia no habla de misiones en general. Entonces busqué en Google misiones, Mateo, la Gran Comisión, jóvenes y encontré CIMA y dije tengo que ir acá. Uau, sozinha? Você procurou Claro. sozinha, que legal. Mis pastores no me dejaban ir porque era muy joven para ir sola y no era en Buenos Aires, era en otra parte de Argentina. Y cuando fui por primera vez a los 17 años, pasaron un video de Logos Hope y todos estábamos como, wow, quiero ir a ese barco que viaja por el mundo y lleva esperanza y qué lindo todo. Y ahí terminó el video y todos fuimos a preguntar en el stand de OM, ok, ¿cuánto sale ir? Y ahí nos dijeron $500 y ahí todos, bueno, no vamos a ir. $500 ao Ahí mês, todos né? los argentinos, bueno, me parece que no. Em pesos argentinos deve ser 1 milhão, 3 né? millones de pesos argentinos. 3 milhões, é verdade? No, pero en este momento puede ser, todo es posible. Así que todos los argentinos, obviamente, somos muy emocionales. Vimos un video así, todos queríamos ir. Apenas nos dijeron el precio, chao, me olvidé la idea de Logos Hope, chao, que sigan navegando por el mundo con europeos. Chao, con europeos o estadounidenses. Después de muchos años volví a ir a CIMA de 2019. Ahí creo que volví a entender un poquito más de misiones porque durante esos años empecé a trabajar, tenía una vida más cómoda, trabajaba en un hotel 5 estrellas, todo era súper lindo. Y cuando volví a ir a CIMA, de vuelta, Dios me golpeó bastante fuerte. Y ahí uno de mis mejores amigos, a los 2 meses de CIMA, que él también trabaja en la organización de Movida, me dijo, siento que Dios quiere que te pague la mitad de todos los gastos para que vayas a Logos Hope. Amigo chegou Mi mejor amigo, seu sí, melhor que amigo, es como mi mentor, mejor amigo. e decidiu pagar metade La dos seus mitad gastos. de todo, en dólares. Em dólares, Y uau. ahí esto fue un sábado. É. Y en la segunda feira, porque tal vez no saben lo que es lunes, pero segunda Lunes, feira. segunda-feira. Él me dijo, mi jefe me dio un aumento que es exactamente la cantidad de dinero que te iba a donar, que es la mitad de lo que Uau. sale por mes el barco. O aumento Así que- dele, então, foi a diferença. bendición, prosperidad. Que legal. Así que bueno, y ahí bueno, no me quedó otra que orar y avanzar. No meu caso, o meu amigo que me aconselhou a ir pro navio, ele descobriu o navio através do Vocari também. Foi o Marco Porque Aurélio. Foi o Marco Aurélio. Ouvintes antigos, bem antigos do Irmãos.com, vão lembrar que o Marco Aurélio já participou do podcast também aqui com a gente. Tá Fizemos vendo? o podcast A no gente tá Rio de fazendo Janeiro. história. Marco Aurélio, um grande amigo nosso lá do Rio, um nosso amigo em comum. Foi ele que incentivou o Anderson, que às vezes a gente pode chamar de miojo, tá bom, gente? Esqueci de Pode dizer. chamar de miojo, não tem problema. não. Porque ele tem um cabelinho parecido com o macarrão famoso instantâneo do Brasil, né? Vocês foram conhecendo aos poucos a ideia, se encantando por ela, até que chegou a oportunidade de entrarem no navio. Quando estávamos em Santos, na primeira parada do navio no Brasil, vocês ainda não estavam, vocês entraram depois. O meu processo inteiro foram 3 meses entre conhecer o navio, tipo, procurar um pouco mais de informações e tal, e entrar no navio em outubro. Então foi, tipo, julho, agosto, setembro, outubro eu já tava no Já navio. estava no navio. Você entrou em Vitória. Entrei em Vitória. Isso. E a Matt? En Salvador, Em Salvador. Bahía. Esa fue mi primera vez en Brasil. Você foi direto para Salvador para embarcar. Y yo pensé que sabía portugués porque había estudiado y dije, este es mi momento de brillar con mis amigos europeos. Yo hablo portugués, genial, esto es como Argentina
Argentina. Apenas estoy llegando al barco, me roban la maleta, alguien se empieza a ir corriendo. Roubaram a maleta? Sí, se empiezan a Ay, ir corriendo. bem-vindo ao Brasil. Y yo dije, me están robando. Y yo como que quería explicar porque lo estaban llevando a otro puerto, como a otro barco. Y yo gritando como, no, ni siquiera sabía decir now. Y yo como no sé cómo explicarles que esto va al otro barco. Y ahí me di cuenta, uy, mi portugués está muy mal. Mas roubaram mesmo? No, ellos dijeron como, ay, no, es que pensamos que era para otro lugar. Y era como, pero me lo está sacando. Como, entendi. Dije, Estavam "Me te están levando robando". para outro lugar. Sí, medio extraño, pero bueno, ahí me di cuenta que no sabía portugués. Apenas llegué a Brasil dije, ok, no sé hablar portugués, no sé pedir helado en portugués. E o inglês? Você já falava inglês? Sí, pero no tanto como ahora. Porque Medio- a língua oficial do navio é Es o en inglês. inglés. Ah. O Anderson também não, né? Aprendimos inglés. Yo no estudié ni siquiera en el colegio inglés, estudié francés. Así Ah. que aprendí por la gracia de Dios. Tudo foi meio assim, aos trancos e barrancos, né? Eu consegui ouvir e entender bastante, então eu tinha um vocabulário, mas eu não praticava o meu inglês, porque eu não tinha Não tem ninguém oportunidade. com quem É conversar, terrível. né? Então foi bem aquele assim, né? The book is on the table e falando e Aquele tentando... ai. É The Books on the Table, Halloween, né? Réveillon. Mas uma coisa que eu queria destacar bastante na história, principalmente do Anderson, que a gente já conhecia, né? O Miojo, é que assim, eu fiquei muito feliz de ouvir esse começo já da história da Matt falando que partiu dela a curiosidade de querer se envolver com missões, de querer entender mais sobre como espalhar o reino de Deus do mundo. E isso, assim, é muito legal, porque quando a gente ouve que as pessoas estão buscando, que tem esse anseio no coração de ir atrás e vou pesquisar, isso é muito legal. E quando encontra, então, respostas, encontra lugar pra viver essa experiência, é muito legal também. E o Anderson também, tava sempre o tempo todo buscando uma coisa aqui, ele já participou também de uma missão que era voltada pra indígenas, também já foi monitor de acampamento, trabalhando com jovens, então também tinha esse anseio no coração, né? Então eu queria que você falasse, assim, rapidamente um pouquinho sobre essa coisa, assim, de eu estou preparado pra servir em qualquer área, mas eu quero servir, ainda não sei qual é a área exatamente que eu vou servir por um bom tempo, mas você também sempre teve esse anseio nessa busca. Foi quando eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos, que eu comecei a ficar muito envolvido com a ABU, né? A gente começou a trabalhar com os adolescentes, era secundaristas, né, que a gente chama na ABU, na minha cidade e tal, e eu comecei a perceber um pouco mais esse foco missionário e tal, eu comecei a estudar um pouco mais disso, comecei a ler os livros do John Stott e tal, e aí, sei lá, eu acho que foi nesse ano, no final desse ano, a gente teve uma conferência missionária na minha igreja, e o cara falou sobre o trabalho com indígenas e tal, mas o enfoque da minha igreja sempre foi assim, se você quer ser um missionário longe, você tem que começar a servir aqui e aprender a servir aqui. Tem a famosa máxima de missões, não envie pra longe quem não é uma bênção perto, né? Isso aí. Então, o meu envolvimento foi muito assim, né? Foram 2 anos que eu tava na minha cidade, que eu tava trabalhando no emprego normal, que até era um pedido da minha igreja. Eles falaram, você tem que trabalhar, porque você tem que aprender, tipo assim, como é prestar contas a um chefe, como é ter o seu próprio dinheiro e tudo pra depois decidir se você quer mesmo esse mundo de missões. E aí, aos poucos, assim, me envolvendo com acampamentos, me envolvendo com adolescentes, me envolvendo com crianças e fazendo aquela coisa, né? Assim, jogando nas 11, fazendo tudo que eles precisam de ajuda e falam, a gente precisa de alguém pra ajudar aqui. Beleza, vamos lá. E aprendendo muito. E aí eu fui pro Instituto Bíblico, fiquei 2 anos lá no Instituto Bíblico Peniel, lá em Jacutinga, que é da Novas Tribos do Brasil. E aí depois desse tempo, minha igreja pediu pra eu voltar de novo pra igreja. E aí eu fiquei 2 anos e meio na minha igreja, servindo com adolescentes, com jovens, fazendo pregações também e tal. E aí já mais assim, dedicado e sabendo, eu quero servir em missões, ainda não sei onde, não sei como. Eu tinha uma ideia na cabeça que depois Deus mostrou que não era muito o que ele queria, mas assim, né, sempre muito envolvido com a igreja local, né, que pra mim foi o grande ensinamento e o que eu sempre falo pra todo mundo, assim. A gente vai nas igrejas, a gente vai conversar com as pessoas e as pessoas falam, eu quero ir pro Logos, eu quero entrar nesse navio, eu quero fazer... É tal. encantador, né? Uma coisa muito diferente. Você pensando, o navio tá passando... E não passava no Brasil desde 99, não é? Desde 99, Então foram foi um 20 grande anos, cara. evento. O navio tá chegando no Brasil. Gente, foi um evento tão grande que não foi só os crentes que ficou falando do navio, não. Todo mundo no Brasil, várias pessoas que nem conhecia a igreja evangélica direito, nunca nem tinha ido e queriam estar no navio. Então, assim, eu lembro que pra gente, por exemplo, visitar o navio em Santos foi até um pouquinho traumático, porque tinha uma fila de espera de 3 horas, sabe? Tava lotado, a gente não conseguia andar nos corredores, a comida acabou, a água acabou. Então, assim, aí a gente viu o impacto que o navio tava tendo, assim, no Brasil. Mas foi só a primeira semana que foi um caos, depois eles se organizaram melhor e tal. Mas, assim, de ver que o povo
povo brasileiro realmente queria estar no Brasil e queria conhecer o navio, né? Eu não sei se é porque as pessoas geralmente não visitam um navio, né? Eu não sei. Eu acredito que é por conta disso. Porque eu também visitei no Rio. Eu já tinha certeza que eu ia embarcar em Vitória, mas a minha igreja, tipo, pegou um pessoal e a gente foi pro Rio pra visitar. A gente ficou 5 horas na fila. E com chuva, né? Tava chovendo, e com né? chuva Nossa. e tal. E eu falei assim, meu Deus, é pra isso daqui que eu tô vindo, né? Essa é a realidade. E vocês viviam isso em todos os lugares ou o Brasil foi realmente bem diferente? Porque depois, só para o pessoal entender o que vocês fizeram nesses 2 anos e meio, sabendo que tem uma pandemia no meio de tudo isso. Mas vocês saíram do Brasil e foram pra América Central, é isso? A gente foi pro Caribe. Subiram para o Caribe e o Anderson, a hora que chegou, onde que você teve que sair pra fazer o treinamento? Trindade e Tobago. Mas qual que é o nome do lugar? Que ela fala que visitou e você não? Ela foi pra Barbados e eu não fui. Né? Barbados. Porque você teve que sair pro treinamento. Porque, gente, queira ou não queira, é um grande privilégio fazer essas visitas e conhecer lugares que você imagina que nunca estaria. Eu tinha ouvido falar que o navio, assim, o pessoal tinha uma equipe que ficava embarcada, que ficava parada, atracada, recebendo os eventos, recebendo a população. E outra equipe que descia no continente pra trabalhar com a população que tá no continente, né? Se for construir casa, ou fazer projeto evangelístico, ou visitar escolas, falando navio, visitar igrejas. Então, assim, se vocês puderem falar, assim, rapidinho, mais ou menos, qual que é a ideia do navio, qual que é a missão que o navio tem, e como que funcionava a rotina de vocês, tanto o pessoal que continuava embarcado, quanto o pessoal que descia. Creo que todos hacemos un poco de todo. Por ejemplo, todos de alguna manera participamos en construcciones, todos participamos en eventos a bordo. Por ejemplo, una vez por semana, aparte de los 5 días de trabajo que tenemos un día de ministerio que se llama Día de Conexión. Entonces, básicamente es un día de conectar. Depende de cada puerto, cada país, el equipo que está en tierra, no los que están a bordo, deciden, bueno, porque en España hay un trabajo muy importante con refugiados, el enfoque del barco va a ser refugiados. Entonces, se planea todo el ministerio para ese puerto relacionado a eso. Então vocês estudam para onde vocês estão indo, qual é a necessidade do cuál es la lugar. necesidad, cuál es la realidad, cuánto sale a hacer las cosas que se necesitan hacer, cuánto dinero el barco necesita, si hay que construir un lugar de cero, si necesitan construir un centro para los refugiados. Entonces tenemos 5 días de trabajo, un día de conexión que puede ser a bordo, puede ser ayudando en un evento a bordo. El barco hace eventos recibiendo gobernadores, recibiendo adolescentes, madres, padres de todo tipo. Puedes ayudar en un evento a bordo o puedes ir a tierra, le decimos, estos días de conexión. Entonces ahí puedes ir a un hogar de niños, o un hogar de huérfanos, o un lugar de refugiados, orar en las calles, lo que sea. Generalmente vamos a visitar iglesias, a movilizar. La idea del barco principalmente es movilizar. Así que las iglesias todos los domingos mandamos muchos equipos y movilizamos la iglesia que se involucren en misiones. O nome da organização é Operação Mobilização, né? Então a ideia principal dos lugares que a gente vai sempre é ou mobilizar os crentes que estão no lugar, ou é mobilizar os tripulantes do navio para aquela necessidade. Porque existem lugares que a gente vai que não existem igrejas muito fortes, então aquilo acaba sendo assim um grande motivador para os tripulantes para descobrirem, né? O que ela estava explicando sobre o pessoal que vai antes, nós temos assim, eu acho que um time de 3 ou 4 pessoas normalmente, que vai de 2 a 3 meses antes do navio chegar para preparar toda a visita do navio. E antes desse time de 3 ou 4 pessoas, a gente tem uma pessoa que vem para uma cidade para decidir se aquela cidade vai receber o navio ou não. Então eles já começam a fazer os relacionamentos com as igrejas, começam a ver quais as possibilidades. Com o porto vem questões muito práticas, tipo assim, tem um espaço aqui para receber o navio? Ou não, porque o nosso navio é um navio grande. E ele tem que ficar de lado com acesso direto, Isso. né? Então tem alguns portos que a gente vai, que a gente, tipo assim, pensou em ir, mas que não conseguia simplesmente pelo tamanho do navio. A gente não conseguia entrar. E aí, esse pessoal que vai faz durante 3 ou 4 meses a preparação, eles passam pra gente, quando o navio chega, qual que é a visão e a ideia da visita. E essa visão muda dependendo do continente que a gente tá, dependendo de qual é a realidade da igreja, de qual é a realidade de missões ali. Por exemplo, na América Latina era mobilização, assim, só mobilização, né? Porque tem muita igreja. Então era trabalhando com eventos, com igrejas, tudo que estava voltado para mobilização. Em outros lugares que a gente vai, tem mais uma ideia de evangelismo, mais uma ideia de conhecer a realidade local, de tentar ser uma ponte para as igrejas se conhecerem também, porque em muitos lugares que a gente vai, os pastores não se conhecem, eles são como isolados uns dos outros. Né? E aí, quando o navio vem, se monta uma comissão de pastores para ajudar na visita, e aquilo já começa a ajudar naquele relacionamento ali também, né? E tem países que vocês chegaram com auxílio humanitário
voluntário mesmo, pra ajudar num furacão que tinha acontecido lá e colocaram a mão na massa pra reconstruir casas, né? Onde é que foi isso? Esto fue en Bahamas. Fue la Bahamas. primera vez porque fuimos 3 veces, creo, a Bahamas Ah, é? en estos 2 años. Pero la primera vez estábamos anclados, no teníamos un puerto. Ancorados Así que é a algunos palavra. estaban mareados, como Anderson. Ah, Eu não ficava mareado na ancoragem, não. Eu fico mareado nas viagens. bueno, bueno. Na ancoragem, não. ah, paradinho, nem balança aquele navio, mas nem parecia que tava dentro do navio quando a gente entrou. É sério? Você ficava sempre mareado mesmo? É verdade isso? Geralmente eu ficava. Porque, nossa, meu filho, na hora que eles anunciam lá, gente, a gente vai desligar os estabilizadores agora. Nossa, você vê o navio fazer pro lado. Aí você pensa, agora tem que voltar, né? E aí a sua barriga vai junto também, né? E você não tem referência de fora, né? Você só tá dentro de uma casa que tá se mexendo, né? Isso, aí você olha na janela assim, aí você vê água, aí você vê só céu. Céu, caramba. Aí você vê água, aí você vê só céu. É maluco. Você quebrou meu primeiro presente Qual na que- navegação. Mas você também vai dar falha. um presente que não pode cair no chão, né? Dentro do navio? Foi assim, ela me deu uma caneca e aí eu, né, pô, falei, cara, essa caneca é muito bonitinha, a caneca do Grinch. Aí eu coloquei na minha parte lá, assim, toda bonitinha, porque aí o pessoal que entrava no quarto conseguia ver a caneca, né, e tal. Mas não tinha uma Mas aí- portinha nem nada, né? Não tinha uma e portinha aí pra o segurar a problema foi prateleira. justamente esse, porque a gente não tinha pegado, assim, movimento muito forte até aquela vez, né? E aí, no meio da noite, assim, eu só escuto pá! E aí pronto, minha caneca tá no chão, as latas de coca que tinha lá, foi tudo pro carpete também e Mas não tal. tem um... Eu queria entender a parte prática, assim, de como vocês se organizam lá dentro. Se é uma coisa que balança, eu imagino que as prateleiras vão ter porta, né? Porque se você... Não tem. Não tem. Não, O que não se tem espera que as coisas vão é balançar. uma barrinha, assim, que a gente coloca na frente Pra não da escorregar. prateleira pra, tipo, travar, né? Aham. As coisas. Pra coisas grandes. É. Si no, no. E às vezes, por exemplo, eu colocava... A caneca tava na frente dos livros, né? Então, na hora que o... O livro que o na- vem, bateu na Isso, caneca, que aí arremessou. o livro bate na caneca e aí a caneca vai por... Cara, quase chorei. Foi triste. Foi um dos dias de luta no navio Lagoa Sul. Gente, mas olha, essa informação foi muito nova pra mim. Eu não sabia que balançava tanto assim a ponto de você ver a água e depois céu. Eu achava que, sei lá, dava uma balançadinha só, mas caramba, desse tanto. É porque tem os estabilizadores, né? Se desliga o estabilizador, provavelmente pra economizar uma energia aí, né? E porque muitas vezes a única manutenção que eles podem fazer no estabilizador é durante Quando a ele tá viagem. desligado. É durante a viagem, porque você não pode abrir o estabilizador no porto. Aham. Porque você tem a terra ali, né? Então você não consegue abrir. Então, às vezes, assim, o navio é já um velhinho, né? De 79, uma velhinha. Isso é uma velhinha. curiosidade. Mulher, É uma mulher. Embarcações são femininas, né? Isso, embarcações são femininas. Então é a Logos Hope. Né? Ah, logo Soap. Isso aí. E aí, assim, os marinheiros mesmo, né? Os oficiais, eles sempre ficavam fazendo piada com a gente, né? Porque eles falavam, gente, isso daqui não é nada. Né? Isso daqui é molezinha, né? Mas, tipo assim, se tinha gente que ficava igual eu, assim, que sentia um pouquinho e tinha gente que praticamente morria. De vomitar. E ficava dia o todo. dia inteiro no ponto mais estável do navio, só, tipo, deitado no chão. Nossa. E assim, tipo, Mas não só chega um ponto da esperando. pessoa falar assim, eu não tenho condições de estar num navio, vou embora pra casa. Ou as pessoas vão até uma hora vai acostumar. Creo que cuando están mareados, cuando están muy, muy doentes, como dicen en portugués, cuando están muy enfermos, que se sienten muy mal, que están vomitando todo el día, a veces dicen como, no sé para qué vine, me quiero ir, ¿por qué Dios me mandó acá? Cuando termina la navegación, ¡ah! Es que sí. Ah, é isso, né? E quanto tempo geralmente navega de um porto pra outro? Isso depende Varia. muito, Mas né? qual foi o maior tempo que você passou viajando? você 14 lembra? dias. 14 dias sem 14 parar. dias sem parar. Pra atravessar o Atlântico. Pra atravessar o Atlântico, isso. Caramba. Y ahí Anderson casi va directo con Jesús. E você também, né? Não vem falar não que essa daí você também ficou ruim. Mas não como você, o Anderson. Nesse dia, né, quando eu tava saindo... Saiu de onde na América? A gente saiu de Bahamas, eu acho, não foi? De Barbados. De Barbados, tá? Lá Barbados, na- isso aí. E vocês passaram no Triângulo das Bermudas ou não? Que é o lugar onde os navios desaparecem? Eu acho que não. Não. Pelo menos não desapareceu, né? Não sei. Ainda que você falou, vamos sair do continente, vamos atravessar o oceano, serão 14 dias. Já começou a passar mal quando chegou a informação, né? Provavelmente. No, creo que estábamos emocionados porque decir, ay, vamos a cruzar a África, era como, wow, qué lindo, después de la cuarentena y el lockdown, era como, wow, Dios, Ah, Dios
Vocês- de milagros, nos está llevando a África en medio del COVID, pero esperábamos una navegación más linda, como más tranquila, con lindos atardeceres para sacar fotos. Y la verdad es que fueron 14 días súper nublados. ¿Cómo decís nublados? Nublados. Súper nublados, horribles, ningún atardecer lindo, ningún amanecer lindo, todos enfermos, vomitando. Ai, que triste. Então, não foi tão bom, eu acho. E eu tenho uma teoria de que, assim, o problema da navegação é quando você começa a se sentir mal, entendeu? Porque se você começa a ficar ruim, não não vai tem melhorar. chance de você melhorar até terminar. Entendi. Porque Entendeu? não vai estabilizar. Porque né? não vai estabilizar. É. Eles têm tipo um aceite, não sei o que é. É tipo um cheirinho, assim, que você passa na mão Drogado, e aí drogado. você fica igual drogado mesmo. Cheirando a mão. Pra te ajudar, eu não Psicológico, sei. né? Eu não sei o que Cheira a mão, faz. cheira a mão que Y melhora, ahí né? están todos en el lobby, todos los que están mareados, pasando el aceite, todos oliendo. Cheirando a mão. É terrível. Quando você começa a ficar mal, é terrível, cara. E é contagioso? Assim, tipo, você vê alguém passando mal, você começa a se sentir mal também ou não? Normalmente é tranquilo. Mas Você não sabe porque era sempre você que O estava Anderson passando é um pouco mal, né? assim. Eu acho que o Anderson é meio mind game. Não. O que rolava muito com a gente era porque, assim, o nosso escritório era no andar 7 do navio, né? Quanto mais alto, mais Quanto balança. mais imagina. alto, mais balança. Imagina só, você sentava na frente do computador e aí o navio começava a balançar. Quando criança, eu não tinha problema de ler em carro. A gente vira adulto, você abre um livro, começa a mexer no celular dentro do carro, já fica mareado. E você trabalhar na frente do computador balançando não deve ser a melhor Isso sensação aí. do mundo, Então a né? gente resolveu, né, com esse time que tava agora no meu departamento, a gente falou, olha gente, durante a navegação, o nosso escritório é no deck 5, onde todo mundo que tá doente fica. Todo mundo senta lá, cada um pega o seu notebook, entendeu? E vai trabalhar por aí, porque não dá pra trabalhar lá em cima, porque não dá. Você começa, o máximo que você fica é 1 hora e você fala, nossa, eu tenho que dar uma... Dá uma Eu caminhada. tenho que dar uma caminhada, vou ter que sair lá não fora. tem que fazer, entendeu? né? Vou ter que ir lá fora, Não tem jeito que não. fazer. Vou pegar esse pedacinho de terra seca aqui pra parar um pouquinho, não existe, né, cara? Ou é balançar ou é balançar. E tem um treinamento pra isso, pra preparar pra... Não tem o que treinar, né? Vai acontecer e pronto, né? Hay entrenamiento, pero no para no estar mareado. Como tenemos como nuestros trucos caseros, como suelen decir que no hay que tomar mucha agua si estás mareado. Aham. Algo que dicen también es, hay como un pan que se llama seasick bread. O sea, como es un pan para los que están mareados. No sé qué tiene de distinto, pero ahí nos ponen ese pan. Deve ser psicológico também. Es también, creo que es algo psicológico como para los Andersons. Você não ficava ruim, não, né? Não, como você, imagina, não. imagina. E o pessoal achando que era só glamour, né, cara? Está bueno. Sem contar, né, gente, a quantidade de trabalho que vocês têm. É um trabalho intenso. É claro que vocês estão conhecendo lugares diferentes, vendo paisagens muito diferentes, mas é uma rotina de muito trabalho. É acordar, trabalhar, dormir pra trabalhar no dia seguinte. Tinha uma folga por semana, né, que vocês Isso, uma falaram. folga. E trabalhavam 5 dias na equipe, 1 dia com o ministério. Quais as áreas que vocês trabalharam e atuaram? E com quantas nacionalidades vocês trabalhavam ao mesmo tempo, né? Junto, assim, na equipe de vocês, né? Generalmente nosotros trabajamos en muchos departamentos. Empezamos a trabajar en la librería por 5 meses. 5 meses después... todo mundo que chega começa pela livraria. no. Ah, Ese não, es foi el uma sueño. coincidência. Ah, esse é o sonho? Casi todos quieren ir a la librería al Pero- principio, porque es como, ay, es la librería más grande del mundo. Entonces quieren trabajar ahí. Trabajamos en la librería. Bueno, cuando llegó el COVID, chao librería. Isolamento total. Claro, isolamiento, chao. Entonces ahí Anderson fue a trabajar con los electricistas, porque él es Que tem electricista a formação de eletricista. de profesión. Y yo fui a DEC. DEC significa piso. ¿Cómo se O térreo. Sí, no tiene mucho sentido, pero básicamente es la parte de mantenimiento del barco y la parte de navegación. Entonces ahí tenés unos exámenes y tenés entrenamiento de, no sé, de Porque cómo- nesse momento da pandemia acabaram os eventos, acabaram Claro. as visitas, são só vocês internados lá Exato. esperando ver o que vai acontecer no mundo. Entonces todos los departamentos como la librería, la cafetería, eventos a bordo, todo eso cerró y todos los departamentos eran los que estaban para mantener
mantener el barco. La cocina, la limpieza, mantenimiento, navegación, E não ingeniería. sobrou gente nesse momento, assim, tipo... No, incluso creo que faltó un poco. Ah, es porque verdad. lo que pasó es que cuando el barco cerró, 150 tripulantes se fueron. As igrejas pedindo pra voltar. Não, Creo que ellos decidieron, desistiram. o incluso tuve muchas Ah, amigas claro, que ellas querían quedarse, pero la mamá, no, volvés No. ahora o te voy a buscar en un helicóptero. É, pelo Especialmente las pânico da madres pandemia, latinas. né? É Las só- madres latinas. Os alemães falaram, não, fica aí, tá de boa. Mas as latinas, né? É só você imaginar, assim, no meu caso e no da Matt, a gente já veio um pouco mais velho pro navio, no padrão do navio, né? Mas tem muita gente lá, 18, 19 anos, é a Tá. primeira vez que tá saindo de casa. Aí a pessoa vai, tem uma pandemia, o que a mãe vai falar? Volta agora. Volta agora, eu compro a passagem e você já volta agora. E foi o que aconteceu, né? Não, a gente lembra da sensação do início da pandemia, né? De não saber o que ia acontecer no mundo. E as histórias dos navios também isolados, porque teve um caso de Covid lá dentro, lá no Japão, acho que ficaram um mês sem poder voltar pra casa e tal, né? Mais. Os pais, agora que nós somos pais, a gente sabe o que é essa sensação, né? Así que ahí, bueno, nos cambiamos. En deck, bueno, hacíamos mantenimiento y muchas cosas de mantenimiento no se pueden hacer cuando recibís 10.000 personas por día como en Brasil. Entonces ahí Mantenimento é dijeron, manutenção. Tá? manutenção. Não, só para os nossos ouvintes que não estão tão familiarizados com o espanhol Então, saberem. Vocês cê- trabalharam nas questões de manutenção Claro. para aproveitar, né? Claro. Tá parado o navio, não tá recebendo gente, vamos arrumar o que tem que ser Exacto. arrumado. Así que hay mucho entrenamiento, exámenes para aprender a navegar el barco, apagar alarmas, cosas de seguridad. Aprender a navegar como? Vocês foram lá e seguraram no timão? No... Por mi departamento tenía que aprender a manejar el barco. Tenés unas horas mínimas en las que tenía que manejar. Mas o barco parado, né? No. Ah, estava em movimento? Claro, Ah. y ahí nos enseñan cosas de navegación, cómo detectar las luces que los barcos, por ejemplo, si hay un barco que tiene luz vermelha, luz amarela, ¿qué significa eso? qué legal. ¿Dónde tengo, por ejemplo, si el barco está viniendo por este lado y con estas luces, dónde tengo que ir? Entonces, todas esas cosas nos enseñaban, las banderas, qué Las significa si un banderas. barco tiene una bandera roja. Todo eso nos enseñaban en mi departamento. Só uma curiosidade, barco em espanhol é navio, né? A palavra, de novo para os nossos ouvintes, porque barco, quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa aquele barquinho de motorzinho de bordo e tal, né? Mas não, o barco em espanhol é o navio, inclusive o navio Logos Hope é tratado como barco, né? Uma das coisas importantes para falar nesse ponto é que os departamentos de operações marítimas do navio são dois. Os melhores. Um é a sala de motores, então a parte de engenharia, assim, né? Todo mundo que é envolvido, os eletricistas entram nessa parte, tem manutenção e tem o pessoal que trabalha na sala de motores em si. E aí tem os marinheiros, que são o pessoal do deck, que é o Que pessoal que inclui a fica MET. na ponte de comando. O melhor departamento. Que fica dando ordens. Não, eles Não. acham que eles são os melhores, né? Você acho pode que eles ver, você mandam pode alguma ver, coisa, você já né? viu já, né? Aí, tá vendo? Mas eles também fazem toda a parte externa de manutenção, assim, né? Porque a gente tem muito ferrugem, né? Porque a gente tá no mar. Então toda essa parte de tirar, limpar e pintar de novo, tal, que é um trabalho, assim, muito duro. Ah, eu não sei como é que fala o airbrush. Uma máquina tipo uma lixadeira, assim, que eles vão usando, porque quando ferrugem Pra entra... remover ferrugem. Isso, quando ferrugem entra, o ferrugem vai, tipo, fundo, né? Então eles tipo, Tentam limpam remover. tudo pra aí colocar uma camada de tinta anti-ferrugem. Aham. É, Deve ser lixadeira a 8 palavra. horas por día en Jamaica, en el sol de Jamaica, haciendo ese trabajo. Do lado de fora do navio. Sí, Ah. así que mi color de piel cambió en estos años. De verdad cambió, porque pasás muchas horas en deck, trabajamos casi todo el día fuera al sol. O estamos en navegación haciendo cosas de seguridad, o estamos trabajando en el sol. Ah. Y la mayoría del tiempo trabajamos afuera. Na así que- Jamaica, né? Que não é Na nada Jamaica. fácil. E depois, eu sei que vocês foram mudando de áreas e acabaram trabalhando na preparação de times, é isso, Anderson? o departamento que eu trabalhava chama People Development, que seria tipo desenvolvimento de pessoas, alguma coisa assim. E aí a gente trabalhava com todos os treinamentos, assim, treinamentos bíblicos que o navio tinha. Todos eram, assim, a nossa responsabilidade, né? Então nós treinávamos o pessoal quando eles vinham, que eles têm 2 semanas de treinamento antes de entrar no barco. Uma dessas semanas é esse treinamento, assim, sobre a vida no barco, devocionais e estudos e tal, e essa parte a gente fazia. A outra parte, a outra semana, era a parte marítima, né? O treinamento
treinamento marítimo antes deles entrarem, porque eles têm que ter um treinamento. E aí, fora disso, assim, a maioria dos devocionais, a maioria dos momentos de estudo bíblico que a gente tem no navio, eles eram coordenados pelo meu departamento. E aí eu tava trabalhando com isso. E os eventos pra comunidade também, que é uma diferença, porque os eventos que a Matt fazia são os eventos pra fora, pros visitantes e tal. E aí a gente tinha uma parte que eram os eventos pra comunidade, né? Pra melhorar o relacionamento, né? Às vezes você trabalhava num departamento com um certo número de pessoas, e aí nos eventos da comunidade era a chance de você conhecer outras pessoas, de você conversar com outras pessoas e tal. Agora que já deu spoiler do seu novo departamento, Matt. Yo trabajaba en eventos a bordo, entonces básicamente eso volvió a vivir cuando terminó un poco la intensidad de la pandemia. Entonces cuando fuimos a África, los últimos 2 puertos del Caribe, que fueron Bahamas de vuelta y Santa Lucía, dijeron podemos recibir personas. No como antes, no piensen en Brasil con 10.000 personas por día, pero de a poquito podemos ir abriendo. Entonces a medida que el barco se iba normalizando a lo que era antes, empezó a surgir, necesitamos de vuelta los eventos. Como por ejemplo, tenemos que abrir el barco. ¿Cómo se abre el barco? Se invita a gente del gobierno, a las autoridades del puerto, a pastores del lugar, y se hace toda una ceremonia muy protocolar para abrir el barco. Entonces ahí surgió, pero no tenemos a nadie quien lo haga, y todos los que estaban en eventos antes, cuando no había COVID, se habían ido del barco. Porque no tinha mais eventos, no había más Eles foram eventos. embora. Entonces mi departamento, que era Community Engagement, que es como conexión con la comunidad, una cosa así, ahí pusieron un puesto de trabajo como líder de eventos a bordo y coordinadora de conexión con la comunidad. Y ahí dije, bueno, tal vez yo estaba muy cómoda en Deck, me encantó Deck, pero estaba ya muy cómoda, había pasado casi 1 año y medio en ese departamento. Dije, tal vez este es el momento para probar algo nuevo, y ahí empecé de cero el departamento. De cero, no tenía nadie que me entrene ni nada, así que revisando los documentos, viendo E videos. você aí com 23, 24 anos, sendo Empezando de responsável cero. por criar um novo... Así que empezamos recriar de o cero. departamento de eventos. Yo era la líder de un equipo que era yo sola, así que era el chiste, como, equipe. ¿para qué soy líder si estoy yo sola? A equipe de uma Claro, pessoa era só. el Espíritu Santo y yo. Pero de a poquito empezamos a tener más personas. Trabajé con personas de Alemania, de Sudáfrica, de Corea, de Zambia, Sudáfrica de vuelta, India. Así que tenés la oportunidad de trabajar con personas de todo el mundo, lo cual es muy, muy, muy bueno. En general somos 60 nacionalidades a bordo y siempre tratan que en los departamentos haya mucha variedad. Por ejemplo, si ven que en mi equipo hay muchos latinos, ahí empiezan, bueno, la próxima persona tiene que ser de otro continente. Y la idea es siempre mantener una diversidad, porque si somos todos latinos, vamos a empezar a hablar todos español. Entonces siempre interesante. buscan esto de que haya variedad. Entonces sí tuve la oportunidad de liderar personas mucho mejores que yo, mucho más grandes. De casi todas las personas que trabajaron en mi departamento eran más viejas, más grandes que yo. Yo era la más joven, pero personas de diferentes culturas. Entonces aprendes, bueno, estoy trabajando con alguien de India, la manera en la que yo le voy a pedir cosas no va a ser la misma manera a la que yo le pido a alguien de Corea. Y la manera en la que yo trato a esta persona de Zambia va a ser distinta a como yo trato a esta mujer de Alemania. Qué interesante. Entonces aprendes como a liderar con inteligencia cultural también. Quantas nacionalidades diferentes, em média, tinha no navio? 60, 65. Que coisa absurda, né? Às vezes a pessoa fala assim, a minha igreja é bem internacional, né? Tem aqui 12 nacionalidades diferentes, perto de 60, cara, não é nada. A gente foi visitar uma universidade, eles estavam assim, não, aqui é muito legal, porque aqui tem 25 nacionalidades diferentes, né? 25, eran 5 nacionalidades. Não, E aí a gente complicado, tava sabe assim, que né? Tipo, É complicado beleza. lidar com vocês, porque assim, vocês vieram para a Espanha, né? E a gente querendo apresentar coisas diferentes pra vocês, né? Querendo apresentar Linares, né? Pra quem Olha já que tava em legal. Barbados, em Curaçao. Porque meus pais vieram aqui, diferente a realidade, né? Nunca tinham saído do Brasil. Tudo é muito diferente pra eles. Aí a gente fala assim, quanto será que esse castelo é diferente pra eles que já passaram por tantos lugares, né? Eu queria saber também sobre a parte social, porque vocês se conheceram no navio e estão namorando. Então rola aí, né? Agora é a parte da fofoca. Ó, gente, e vocês precisam se casar, tá? Porque agora vocês estão gravando um podcast juntos. Eu não quero ver daqui um tempo o Anderson me escrevendo, você pode tirar do ar aquele podcast? No, tienen que sacar el podcast. Não, vai ficar. Eu não tiro o podcast do ar. É compromisso, hein? Gravou, tem que casar. Já noivou, né? Já
tá bom já. Vamos ver. Mas e aí, a parte de relacionamentos, claro, imagino que vocês fizeram amigos pra vida Não. toda. Não fizeram amigos. Não. Eu acho que vocês têm lugar pra ficar em qualquer lugar do mundo, né? Sí, Provavelmente. Creo que la parte social es una de las más importantes. Seas extrovertido, seas introvertido, para bien o para mal, es una de las áreas más importantes. En mi caso yo soy bastante extrovertida, especialmente en español o en inglés. É por isso que a gente falou pra ela, pode gravar em espanhol, não se preocupa em ficar Porque meu português falando é muito em ruim. Senão ela não ia ser tão extrovertida assim. Então vocês que lutem aí pra entender que tá bem tranquilo. Claro. Pra nós aqui tá bem tranquilo, não sei pros ouvintes. Muito lento, de vacatinha. Entonces, aprendes mucho, por ejemplo, creo que te das cuenta si sos introvertido o extrovertido en el navío. Depende de cómo recargas energía. Esto es algo que te enseñan. Si estás cansado y recargas energía con un libro solo en tu cabina, entonces sos introvertido. Si necesitas ir al comedor y estar con muchas personas y ahí sentís que tenés energía, entonces sos extrovertido. Ajá. Y siempre te alientan mucho a que encuentres cómo recargas energía. Si necesitas tiempo solo, si necesitas tiempo con personas. Y creo que es muy importante, aunque estés enamorando en el navío o no, pasar tiempo con otras personas, que no sean solo tu pareja o solo tu mejor amiga o solo tu mejor amigo. Porque la oportunidad de tener amigos de Corea, de China, de Alemania, es una oportunidad que pocas veces vas a tener de vivir con ellos. Porque no es solo tener amigos de Alemania, es vivir con tus amigos de Alemania, con tus amigos de Ucrania, con tus amigos de Corea. Uhum. Entonces, lo social creo que es la parte que menos tenés que desperdiciar. Por ejemplo, tenés la oportunidad de mentorear. Yo mentoreaba a una chica de Corea. Nunca en mi vida iba a mentorear a una chica de Corea. Entonces, creo que la parte social es una de las que más hay que valorar y aprovechar. Também uma outra coisa que mudou muito a nossa experiência foi porque a gente passou 122 dias em quarentena, né? Em quarentena, assim, o navio tava completamente fechado. A gente E não imune, né? Porque não teve nenhum caso nesse período. Vocês tinha. venceram Não a teve pandemia. nenhum caso nessa época. E aí, com isso também, os relacionamentos no navio se tornaram muito mais intencionais, né? Porque se você tá com o navio fechado, você não pode sair. Então você vai ter que conversar com as pessoas muito mais, você vai ter que desenvolver as amizades, né? E isso a gente não tá falando assim, né? De uma semana. A gente tá falando de 122 dias. Então foi um tempo que ajudou muito a gente a desenvolver, assim, relacionamentos muito sólidos que continuam até hoje, né? Nossos amigos já saíram do navio, mas a gente continua conversando assim sempre. E agora a gente tem lugar pra ir no mundo inteiro, né? Que legal. Mas assim, além de no restaurante, né, no comedor, vocês se relacionarem com as pessoas, a OM proporcionava algo intencional pra vocês se relacionarem? Festas, reuniões, cultos, alguma coisa assim? Especialmente en nuestro tiempo en cuarentena, cuando estábamos en Jamaica, los líderes fueron muy intencionales en crear actividades para mantenernos unidos como comunidad. Porque, por ejemplo, cuando el barco estaba en Brasil, cuando yo subí al barco, éramos 450 personas, más los voluntarios de OM, más visitantes, Wow. más invitados. Entonces, yo no sabía ni la mitad de las personas que estaban viviendo conmigo, no conocía el nombre de todos. Pero cuando el barco cerró, ahí la comunidad se hizo mucho más intencional. Conocíamos el nombre de todos, dónde trabajaban. Entonces siempre teníamos todos los... ¿Cómo es viernes? Sexta-feira. Teníamos eventos para la comunidad. Entonces teníamos Noche de los 80, Qué legal. Noche de Gala, todos los sexta-feiras teníamos un evento distinto. Tenemos noches de oración todas las semanas, noches de lubor, alabanza todas las semanas, culto dominical todas las semanas y Mas eventos a la com comunidad. essas 450 pessoas, como que faziam pra encaixar tudo isso num culto, num momento de alabança? A gente tem um espaço que cabe as 450 pessoas lá, dentro do navio. Então, por exemplo, Mas o nosso... foi onde a gente fez o Vocari? Não, o tem nosso um espaço culto maior. de domingo geralmente é o que tem mais atendimento, assim, né? As pessoas vão mais no culto de domingo. Participação, isso, atendimento não tá bom. É a tradução do inglês, né? E aí nos eventos, tirando, né, a noite de oração e tal, nos eventos que eram nas sextas-feiras, eram opcionais. Então, por exemplo, chegou um momento que, como tava tendo toda sexta-feira, a gente já fazia uma escolha, assim, esse daqui pra mim parece mais legal do que o que tá fazendo na semana que vem. Então, eu vou hoje, mas aí na semana que vem eu passo um tempo só com os meus amigos mesmo e tal. Porque acaba que uma coisa que eles falam no início, pra todo mundo que entra, você vai ter que aprender a escolher as coisas que você vai se envolver. Porque não tem como estar envolvido em tudo que o navio tá fazendo. E também não tem como conhecer todo mundo, né?
Isso, Acho que você acabou de conhecer os 450, já tem que voltar no início da fila, porque os 200 primeiros já mudaram, né? Então você também E vocês tem andam que sempre entender. com crachá? Isso, Igual. sempre com crachá. Sempre com crachá. Com a bandeirinha do país, não era? Isso, Eu lembro disso. nome, você tem o nome e o país e geralmente tem uma informação de que programa você faz parte, né? Então, por exemplo, se tá escrito CRU, é porque você tá há 1 ou 2 anos. Mas aí se tá escrito Project Worker, então é porque você veio só pra um período pequeno pra fazer um trabalho específico. Se tá escrito STEP, é porque você veio pra curto prazo, entendeu? Então tem essas diferenças, assim, as cores também e tal. Então a gente consegue saber um pouco da pessoa pelo crachá. E todos são voluntários que levantaram seus $500 por mês? Ou tem pessoas mais especializadas, tipo engenheiros, pessoal da casa de máquinas, não sei. Eu tô lembrando de Titanic, o que eu conheço de transatlântico. Tem pessoas que estão lá contratadas, que são profissionais, dedicadas àquela atividade ou não? Não, contratadas não. O que tem é algumas pessoas que são serviços muito específicos. A gente acaba sabendo que eles não pagam porque eles já estão sendo voluntários, né? Então, por exemplo, o capitão, ele é voluntário, então ele não tá recebendo nada da organização. Salário. Mas ao mesmo tempo, ele também não vai pagar pra ser o capitão daquele navio, entendeu? Então é uma coisa assim. E o negócio do preço que a gente falou é uma coisa muito interessante que eles fazem. Dependendo do país que você vem, você paga um preço diferente. Que Por interessante. exemplo, eu venho do Brasil. O meu custo eram $468 por mês. A Argentina tava pagando $230 por mês. Porque tudo depende da economia e do salário mínimo daquele país, entendeu? Que interessante. E você não podia migrar pra Argentina pra pagar? Eu já tô tentando agora, né? Agora se eu casar, meu filho, e tiver que ir pra qualquer lugar, eu vou com a Argentina, que é mais barato. Entendeu? Aí a Alemanha, por exemplo, Isso, pagava aí quanto? é tipo 1.000 euros, Mil entendeu? Uma euros. coisa assim. Uau. E aí, na hora que chegava ali na Suíça, eu acho que a Suíça é o mais caro de todos, que é tipo 1.000 e alguma coisa, 1.200 alguma coisa. Que é interessante. Então isso é um jeito deles conseguirem manter a comunidade diversa. Senão só iriam os europeus Isso. do norte, né? Isso, Nem os isso aí. espanhóis Porque poderiam eles pagar sabem, isso. por exemplo, tinha gente lá de Serra Leoa. Então o salário mínimo lá é tipo $50 por mês. Como é que você vai colocar $500 pra ele pagar? Ele não vai conseguir E que pagar. geralmente quem vai pagar ou é a igreja, ou são os amigos, ou é a família, que estão todos dentro dessa realidade, né? Isso aí. É. Então aí isso mudava dependendo do país que eles vinham, né? Que E legal. até, por exemplo, pra esse pessoal, a gente teve um programa que veio da África com 60 africanos que trabalhavam nos escritórios da OM já na África pra ter uma experiência no navio. E aí a OM fez todo um programa pra levantar os recursos pra eles estarem lá no navio, né? Então eles não precisaram pagar porque eles sabiam da realidade deles, né? Então. E como é que são os dormitórios? Assim, os quartos tem quantas pessoas que dormem? É só curiosidade mesmo, viu? Eu sei que eu passei no corredor dos dormitórios, eu vi as portinhas lá e tal, mas eu fiquei curiosa pra ver quantas pessoas dormiam no mesmo quarto e tal. Como que era feita a divisão. Creo que tuve la peor, no la peor, pero la más amplia experiencia, porque Ampla porque era muito coletiva? en general tenés 2 cabinas. En general, en tu primer año en el navío tenés una cabina y después cambiás a otra. Eso es lo normal. Ajá. Terminaste tu tiempo a bordo y viviste en 2 cabinas. Yo creo que tuve 8 o 9 cabinas mínimo. Uau, você é insuportável, né? No. Horrible, horrible. Porque como empecé en corto plazo, en general las cabinas son para 4 personas. Las que son para personas que no están casados o no tienen familia. Ajá. Si tenés familia, son cabinas más grandes, un poco más cómodas, confortables. Aham. Pero como fui en un programa de corto plazo, los primeros 2 meses estaba en una cabina de 2 personas, hermoso, muy pequeño, muy pequeño, pero bien. Y después viví en una cabina con 9 meninas. De 2 para 9. Eso fue intenso. Intenso. Ahí el barco cerró a los 2 meses por COVID, entonces todas las personas que estaban de corto plazo se fueron, excepto Eu. Entonces me cambiaron a otra cabina, porque cerraron toda la parte de las cabinas a corto plazo por si alguien tenía COVID, para que las personas que tengan COVID estén en esa área. Vocês usavam máscara dentro do No, navio? no, no. Porque estavam isolados, não Claro, precisavam. entonces Aham. ahí me cambiaron a otro lugar, a otra cabina, y después siempre cambiando de cabina, porque como yo fui solo por 2 meses, yo no extendí 2 años directamente como Anderson, yo extendí de a poco. Entonces cada vez que yo extendía o cada vez que algo pasaba, era muy fácil cambiarme de cabina. Ajá.
Entonces, por ejemplo, cuando cambié a departamento en DEC, tienen una área en específico para los que trabajan en DEC y ingeniería, porque tenemos turnos de noche, a veces trabajamos toda la noche. Entonces tienen un área especial para nosotros porque como Para no dormir movimentar es y no distinto. acordar. Entonces ahí tuve como 8 cabinas y siempre así cambiando. Así que depende de la experiencia que tengas con tus cabin mates. E uma coisa interessante também é que eles sempre fazem um esforço pra você não ter pessoas do mesmo país na mesma cabine. Sim. Entendeu? Por exemplo, eu morei com um cara que era da Bósnia, com um espanhol, com um cara da Coreia do Sul, com um cara da China e agora com um cara da Romênia e um cara da Coreia do Sul. Assim, durante esse Muito tempo variado. é muito variado, Que entendeu? legal. Então você sempre tem essa experiência também, porque aí você aprende a lidar um pouco mais com as pessoas de diferentes culturas, né? Bom, a gente já contou a parte boa, a parte feliz, mas a gente sabe que onde tem pessoas, tem perrengue, né? Tem brigas, tem intrigas. Como que o pessoal resolvia a briguinha, perrengue, assim? Usava a quarentena do Covid pra separar as pessoas ou não? Se os mentores resolviam ou não? Foi tudo tranquilo, assim, não teve ninguém chateado? 450 pessoas convivendo junto, é muito difícil ter problema, né? Não, de 65 diferentes nacionalidades, nem não, tem ixi. problema, imagina, né? Não tem, não. Todo mundo pensa igual. Mas eu acho que lá uma das ênfases muito grandes é que você sente pra resolver o seu problema. Que você não fique, tipo, deixando pra lá. Uhum. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu trabalho. Teve um dia que a gente tava organizando um desses treinamentos que o pessoal faz antes de entrar no barco. E aí aconteceu um problema na organização da parte que eu tava responsável por. Então, assim, eu tava esperando uma pessoa reservar a sala e a pessoa tava esperando eu reservar a sala. Aquela coisa, né? Me disse, não foi. E aí chegou na hora lá, a gente teve que resolver. Aí eu falei, ó, você entra naquele modo, assim, problema, né? Aí você fala, ó, faz aqui, você faz aqui, você faz aqui e tal. E aí depois, chegou no final, eu e a outra brasileira que estávamos organizando, a gente tava, assim, radiante de felicidade, porque a gente falou, cara, com tudo a gente conseguiu entregar, a gente fez do mesmo jeito que a gente planejou. As pessoas nem notaram que a gente tava planejando fazer numa outra sala e tal. Mas aí uma menina que tava trabalhando comigo na época, uma indiana, veio e falou assim, olha, eu não gostei do jeito que vocês fizeram, porque pra mim, o sucesso do programa de vocês não é se vocês conseguem entregar, mas eu não me sinto bem recebendo ordens, tipo, de última hora do jeito que aconteceu. E aí a gente teve que sentar, eu tive que pedir desculpa pra ela e tudo, porque foi um problema nosso, foi uma falha minha e uma falha da menina que a gente tava organizando. E isso foi, assim, no mesmo dia que aconteceu, entendeu? Então tem muito essa ênfase de não deixar as coisas rolarem por semanas e semanas e semanas e você não resolver, entendeu? Você sentar e tentar resolver. Agora, o que tem é muito... As culturas são muito diferentes, né? Então, a cultura direta, ela vai chegar e falar, pum, não gostei disso. E a o cultura latino... o latino, a cultura mais indireta, ele vai virar e falar, cara, eu gostei muito do programa que você fez, você sabe que eu gosto muito daquilo que você tem feito aqui, e você sabe que eu gosto muito de você como meu colega de trabalho, mas nessa situação específica, eu não me senti tão confortável assim. Entendeu? E aí você tem que ler nas entrelinhas, né? E você tem alguma dessas experiências pra falar? Eu não brigo muito, eu sou muito confrontativa. Tipo, eu vou falar, eu não gostei. Siendo latina, creo que soy una de las más directas. Creo. En general, si hay algo que no me gusta o algo que no estoy de acuerdo, va a pasar un minuto y te lo voy a decir. Como soy bastante directa. Lo cual, eso me ayuda con los europeos, como lo voy a decir de una manera linda, pero te lo voy a decir. Lina? O que é Lina? Como... Linda? Como amable, como... Ah, sim, linda. É que eu entendi Lina. Foi essa palavra espanhola, eu não conheço. Amable, pero directo. Sí. Como voy a ser directa. No hace falta que leas entre líneas. Como te lo voy a decir claramente, con amor. Pero en general no. Siento que algo que puede pasar son problemas de comunicación. Especialmente por ser de distintas culturas. Creo que ese es el problema más grande. No es que alguien te quiere lastimar a propósito o alguien te está tratando mal. Me pasó que al principio con las personas de Alemania, yo sentía que a veces como ellos me respondían era de una mala manera. Como me acuerdo que una vez fui a pedirle algo a una chica de Alemania de la cocina, como, hey, recién vuelvo de mi día de ministerio, nos guardaron la comida, y como me respondió que de una manera que para mí en Latinoamérica es como,
está siendo súper maleducada, como, Ajá. pero para ella eso es normal. Aham. Entonces también aprendemos que hay cosas que tal vez aún no es algo que nos gusta o no es como estamos acostumbrados. No significa que esa persona está siendo maleducada o que esa persona no te está respetando. Simplemente tenemos diferentes maneras de comunicarnos. Entonces también aprendes un poco que la mayoría de los problemas son problemas de comunicación. E aí, a coisa principal que você tem que ter na sua mente é assim, a pessoa não tentou te ofender. Parte desse princípio, né? Você parte desse princípio. Ele não tentou me magoar, a pessoa não tentou me ofender, eles não estão fazendo isso intencionalmente. Uhum. Se você parte desse princípio, a conversa que você vai ter é muito diferente da conversa assim, você tá fazendo isso porque você sabe que eu não gosto disso, ou que eu vou passar uma dificuldade. Não, é Existe diferente. psicólogo disponível lá, se você precisar um atendimento, alguma coisa assim? Tem psicólogo, mas não no navio, né? Então, assim, Uhum. o RH, se você precisar, ele conecta você a um psicólogo que esteja fora do navio. Porque um problema do navio, assim, não um problema, uma dificuldade, é que nós vivemos todos no mesmo navio, na mesma caixa de metal de 9 andares, entendeu? Aham. Se tivesse um psicólogo, ele também estaria aí, né? Você não tem como ser imparcial, Aham. né, nesse Tem que ser contexto de alguém de comunidade. fora. Então aí alguém que é de fora pode ajudar e tal, sem rolar uma... A não ser que Sem haja rolar um problema, rodízio né? mais intenso, né? Mas aí dificultaria muito a logística de tudo isso, né? Isso é. E a parte de relacionamentos, assim, eu acredito que um navio com um monte de jovem, os hormônios à flor da pele, todo mundo querendo se conhecer e tal, quer estar perto. E se é liberado, né, pra flertar, pra encontrar, pra ter namoro, como que é essas coisas? No, es prohibido. Então vocês estavam Es ilegal, proibidos até es hoje. ilegal. Estavam ilegais até sair do navio, né? A gente brinca que a OM é conhecida como Operation Marriage, né? Que é... A Operação que é Casamento. a Operação Casamento, né? Então, assim, tem muitos casais que nascem durante o tempo que eles estão lá. Mas a regra do navio é, você tem que ficar pelo menos 1 ano sem namorar. Não é só sem namorar, é sem estar conhecendo mais intencionalmente uma pessoa. Então, por ano. exemplo, se eu começasse a sentar com a Matt sozinho pra conversar, tipo, no almoço e tal, aí, tipo, uma vez passou, 2 vezes passou. Na terceira vez, alguém já chegava e falava, gente, ó, vocês estão passando muito tempo juntos. Ah, tem um Então, fiscal aí. entendeu? Melhor. E às vezes a própria comunidade faz isso, entendeu? Mas isso Tipo é uma assim, maneira até de proteger, né? Porque eu imagino, assim, você chega, você tá longe da família, vai gerar uma carência, às vezes tem uma pessoa com você se aproxima, pode... Eu acho que é um cuidado que eles têm para que não haja frustrações, para que não haja problemas, né? Yo creo que al principio todos, especialmente todos los jóvenes, nos parece una locura, como ¿por qué no puedo conocer a alguien? Ajá. Pero creo que mirando, oleando para atrás, tiene sentido, porque especialmente tu primer año en el barco, cualquier lugar donde vos vivís un año fuera de tu casa, es un año de adaptación, es un año en el que te estás conociendo cómo funcionás en ese lugar. Entonces creo que si en el primer año ya estás en una relación, es un poco perjudicial para tu vida en ese lugar, y creo que también es más que nada para cuidar a las personas y para cuidarse que, bueno, a los 2 meses, 3 meses que entraste en el navío, si ya estás empezando una relación, incluso las amistades que vas a formar no es lo mismo, porque en un año en el que yo no estaba con Anderson, formé muchas más amistades que si yo ya hubiera estado con Anderson. Ajá. Desde el principio. Sí. Entonces creo que por más que pueda ser un poco molesto, porque sí, es mucha tensión en el sentido de, uy, si estoy 2 veces en el comedor con Anderson, alguien me va a decir algo, también creo que te ayuda a tener una relación más madura en el segundo año cuando tenés el permiso, tenés una relación más madura, ya tenés tu grupo de amigos, tenés tus mentores, tenés como un grupo más sólido también y te conoces más a vos mismo. Então vocês têm uma permissão pra conversar sozinho depois? Nossa, essa permissão é uma história, né, cara? Ah, é? Permissão é o seguinte, quando você passa 1 ano, você vai no escritório lá do personnel, que é o pessoal do RH, e aí você tem que chegar lá e falar assim, então, qual que é o processo pra eu ter a
a permissão social, né? Que a gente chama. E aí, muitas vezes, os caras fazem muita brincadeira, porque eles sabem, eles vivem no mesmo lugar que você, eles sabem que você tá interessado em alguém. E aí, por exemplo, o cara que fez comigo, ele tava assim... Era seu mentor. Ele era meu mentor, então ele sabia, mas aí ele tava assim, o processo acontece assim e tal. E aí eu falei, beleza, mas o que eu tenho que fazer? Aí ele falou, você vai ter que virar e falar, John, eu quero ter um relacionamento com a Matt. E aí, a partir daí, eu vou começar a trabalhar. Aí eu tive que falar, com essas John, palavras. eu quero ter um relacionamento com a Matt. E aí ele falou, beleza, agora a gente vai mandar um e-mail pro escritório dela na Argentina. Com a descrição da gente, com a foto. E isso é muito... nossa, não. isso é muito feio, Como cara. é que é? Fala de novo que eu não sei se pegou. Isso é muito feio. Tem uma descrição e uma foto da pessoa que você tá aplicando. Então, por exemplo... Analisar o currículo. Como isso assim, né? Tipo assim, mandaram lá pro escritório da OM Brasil, falando assim, olha, o Anderson quer ter um relacionamento com a Matt. A Matt é da Argentina, eles são muito amigos, eles têm se portado bem e tal. Então, assim, tem um resuminho de como é que tá a sua situação no navio. Uau. E aí, o escritório da OM Brasil mandou uma mensagem pro meu pastor e uma mensagem pros meus pais. E aí, os meus pais tiveram que autorizar e o meu pastor teve que autorizar pra OM Brasil autorizar pra gente ter o relacionamento. Sem você defender também. Não existe uma defesa que você vai ligar pra eles e vai falar assim, então, é isso. Não, já tá num papel, num formulário, né? Antes desses e-mails saírem, eles têm uma reunião dentro do navio com o diretor, o capitão e as pessoas, assim, né, os diretores lá do navio e tal, pra conversarem sobre essas coisas. E pra analisar a lista de pessoas que querem namorar. E, gente, isso não é pra começar a namorar, pra ter permissão pra começar a conversar. Isso. Então, por exemplo, quando a gente foi entrar com essa coisa, a gente tava assim, não, a gente já vai começar a namorar, porque não faz sentido nenhum pedir a igreja, pedir os pais pra ficar de conversinha, entendeu? E aí depois de tudo isso, de todas essas coisas, no meio do nosso processo, eles cortaram a internet no navio. Então, assim, só funcionava porque eles estavam fazendo uma manutenção no satélite. Entendeu? E aí, assim, a gente não conseguia mandar mensagem pelo WhatsApp e tal. A única coisa que funcionava era o e-mail. Então aí a gente mandava e-mail um pro outro, falando assim, e aí, já saiu? Você já recebeu alguma coisa? Aí o outro, não, mas já tá saindo, vamos lá, continua com fé, né? E tal, até que a gente recebeu as autorizações e aí o RH chamou a gente. Gente, ele está vermelho contando essa história. E aí o RH chamou a gente. E ela está... E ela também, né? E aí a gente teve que sentar lá, e aí tem o cara responsável por mim, porque tem um cara responsável por todos os meninos, e a mulher responsável por ela. Todo e aí na mesma reunião. Todo na mesma reunião. Não, e nós vocês dois... estavam ainda começando, né? Isso Nem aí. oficialmente, nem começando. Mas não éramos namorados, então a gente tava com muita vergonha. Eu não queria sentar porque com se fosse hoje é outra coisa. Você já tem hoje uma é tranquilo, intimidade. hoje é de boa, mas ainda... época... Ai, que vergonha. E aí eles te dão... parabéns, você conseguiu a permissão para começar a falar com ela. Começar a conversar, né? É muito... E aí, depois disso, eles te dão a permissão, e aí eles te dão uma lista de livros que você deveria ler, ou que você pode ler. A gente não leu nenhum. Eles dão também, assim, as guidelines, né? Que são, tipo assim, as regras do que você pode e o que você não pode fazer. Tá. Né? E então, o que não pode, então, que por exemplo, é bem absurdo? É tipo assim, uma coisa muito normal. A gente não podia estar numa sala com a porta fechada. Só os dois. Só os dois. Tipo, em qualquer sala de uso comunitário. A gente não podia. Então era muito engraçado. Que, poxa, você quer ter um encontro, né? Você quer ter o seu tempo ali com ela. Você quer assistir um filme, assistir uma série e tal. Aí o que a gente fazia? Deixava a porta aberta ou chamava uma vela. A gente foi a única pareja que fazia isso. O único casal que fazia isso. Que fez tudo direitinho. Não quer dizer que a gente é perfeito, mas isso a gente fez direitinho, assim. Então, a gente colocava lá o filme, um monte de filme de desenho que a gente assistiu, o pessoal ficava assim, né? Não tem maturidade nesse casal, não é possível. E aí a gente colocava uma cadeira
pra porta não fechar. Ah. Mas você sabe, né? Comunidade de crente, o que acontecia? As pessoas viam que tava passando um filme, abria a porta e falava, que bonitinho! E fechava a porta. E aí, quando a gente recebeu essa autorização, depois de receber o papel, de tudo, a gente tem que ter um casal que vai acompanhar a gente dentro do navio, entendeu? Aí eles oram por vocês e tal, e você recebe um papel que eles colocam no mural do navio escrito assim, Social Policy, então a permissão social foi garantida a Anderson e Matt. Você não tinha que andar, um crachá, em não? Bahamas, Social no permission. dia tal. E aí tem a assinatura do personnel. Y ahí todo navío pode ver isso. E aí o navio. E e a aí foto as dos dois, pessoas não. Faltava a pulam. foto, né? E aí as pessoas pulam em você, assim, né? Os seus amigos. Finalmente e tal. Já a pessoa chega nesse ponto, assim, todo mundo comemorando, falando, então, Não, a vocês gente já viram? decidiu que não vai dar certo. Imagina, vocês viram aqui. Acontece. Acontece, né? Vocês viram aqui, porque o nosso amigo recebeu essa permissão enquanto a gente tava aqui nessa visita, né? E a gente ligou pra ele, todo feliz, assim, e tal. Aí, cara, agora deu e tudo. É uma Nossa, experiência, cara. assim, né? É muito louco. Mas se não funciona... E aí, pra comunicar, muito ruim. né? Tem outro aviso assim, eles decidiram que não deu certo e vão esperar não, mais só um tira- ano para começar outro. Só tira o nome do mural, né? E aí todo mundo fica assim, ih! Entendeu? Tensão na comunidade. O ahí, por ejemplo, cuando ves que un casal no están pasando tiempo juntos, No. están todos como, entonces ahí vamos a chequear si están... Tá, vamos stalkear pra ver, né? E aí, às vezes a pessoa tem... Vou correndo no mural, vamos ver se tiraram o papel, né? Não, e às vezes a pessoa, tipo assim, leva um tempo, né? Pra tirar o papel de lá e a gente fica, gente, Porque o eles têm que falar com a liderança que eles querem Tem que tirar comunicar. E os dois juntos, tem que ir juntos falar com a liderança? Não, eu acho que não. Ai, eu ai, acho que ai. não. É. Eu acho que é o menino, geralmente. Geralmente é o cara que vai lá e fala, olha, não deu certo e tal. Mas Tira o papel lá, por favor. Uma situaçãozinha complicada. Então, né? vocês estão se enrolando cada vez mais, né? Colocaram o papel, começaram a namorar, agora gravar no podcast e tal. Não, pra o negócio gente, é... cara, era tão engraçado, porque assim, as pessoas, desde o princípio, já pensavam assim, pronto, o Anderson e a Matt vão casar. Vão casar. Não tem Deu outra match. opção. Não tem outra opção. Deu entendeu? match, entendeu? Hã? Piadas de tio por Paulinho. Mas estamos aqui pra isso. E aí, por exemplo, às vezes teve uma amiga nossa que veio e falou assim, cara, vocês já imaginaram, se vocês terminarem, o navio vai ficar dividido. Entendeu? Porque nós dois somos extrovertidos e a gente conversa com muita gente. Uhum. Foi um momento de Vocês- uma divagação dela. Vocês se assim. viam literalmente todos os dias? Todos os dias. Há 2 anos e meio, vocês se encontram todos os dias, praticamente. Assim, Sim, a partir do primeiro ano, quando oficializou a coisa, todos os dias. Agora vocês não vão voltar pro navio, não é a ideia agora. Vocês terminaram o seu tempo, 2 anos e meio lá. Só uma curiosidade, quem está há mais tempo no navio está há quanto tempo? Vocês sabem? 4, 5 é 4, tipo... 5 anos é o cinco máximo tipo, estourando, né? Muito, mas tipo... 5 anos é a não pessoa que ainda... normal. Porque a ideia é ser temporário. Ninguém vai lá, eu vou ser A missionário no navio pra Não, sempre a até o ideia fim da é, tipo, carreira. 1 ou 2 anos. Um ou Tipo, dois mais anos. de 2 anos é tipo, faz então- terapia. Então tá trocando. Agora vocês estão passando esse tempo na Espanha, estudando como um possível campo missionário pra vocês. Estamos orando por isso. Mas vocês vão voltar, um para o Brasil e outro pra Argentina. Liberdade para o Anderson. E depois de tanto tempo junto, cara, qual a expectativa de vocês agora, já que estamos falando de relacionamentos? Cara, Terminar, né? É, Vamos ver se sobrevive, né? Separado. picareta. Gente, pra quem pediu ela em casamento na Irlanda, não tem como terminar, né? Não é. Mas a gente sabe que é difícil, assim. Tipo, agora a gente tava antes de gravar o podcast, eu abracei ela e aí ela falou, 5 dias, né? Porque, tipo, é 5 dias pro voo dela pra Argentina. Faltam 5 dias agora? Faltam 5 dias, Olha, porque achei que era no mais. sábado. O episódio vai entrar no ar semana que vem, vocês já vão estar separados. Já vai estar, já acabou. Foi uma ela já aventura acabou. aí de Não, 2 anos. O pior é o Eu Anderson só me falei, me ligando. dá o anel de volta. O Anderson me ligando segunda-feira, ó. Nem edita esse podcast. Poupa o trabalho que já deu, já. O que a gente sempre fala é, quando você
tem um relacionamento no navio, terminou o tempo no navio, você tem duas opções. Ou você casa, ou você termina. Uhum. Porque não tem muito, assim. Você ficou Como 2 viver, anos namorar e à meio, distância. entendeu? A gente vai ficar à distância por 7 meses. Pra casar em dezembro. Pra casar em Então, casamento dezembro. marcado em dezembro. E a gente já tá, assim, tipo, programando, né? Como é que vai ser? Ah, quando você vai, quando eu venho e Com as tal. passagens caríssimas Entendeu? entre Com as Brasil e passagens Argentina, caríssimas. né? Gente, eu vou mandar meu Pix, hein? Manda o Pix pra ajudar o Gente, casal. É sério. GoFundMe. É mais barato eles visitarem a gente na Espanha e se encontrarem aqui do que irem do Brasil pra Argentina. De avião. Não, tá absurdo, tá absurdo. Eu vou fazer Linares da minha base agora. Muito bem, gente. Muito bem, foi legal demais receber vocês aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, avaliem bem no Google. Coloquem 5 estrelinhas. Se não gostaram, não contem pra ninguém. Ó, gente, pode vir, hein? O Paulinho, fala isso não. Você só tem que reservar a data, porque a agenda já tá cheia até o final do ano. Corte publicitario. É, a agenda já tá cheia até o final do ano. Então é meio difícil conseguir a data aqui, mas pode vir que é sucesso. Foi legal demais receber vocês, ouvir essas histórias. A gente aprendeu muito com vocês. Espero que a gente tenha compartilhado um pouquinho do nosso tempo aqui. E foi legal demais voltar a gravar presencial, tendo que compartilhar microfone, né? Estávamos aqui com 2 microfones e 4 pessoas. Ó, Edri tira da minha boca. Aí, ó, isso é verdade. Pelo menos aí eu consigo me controlar e não falar tanto, né? Mas foi muito bom mesmo receber vocês em casa e ouvir as histórias. Inclusive, eu queria, assim, pedir a permissão pra vocês pra gente divulgar o Instagram de vocês aqui. Como é que faz? Qual é a forma mais fácil do pessoal entrar em contato com vocês, saber um pouco mais sobre o ministério de vocês, o que Ou vocês se fazem? tornar mantenedores de vocês agora pra próxima Dinheiro, fase. dinheiro, GoFundMe, PayPal. Ô, gente, manda um Pix, gente. Manda um Pix que eu quero casar. Qual é o Instagram de vocês pra verem as fotos e entrar em contato? Como escreve Match? Só letra aí, Anderson. MECHI MCHI. Berti. Então, BERTI. Match Berti. O meu eu vou abrir só pro pessoal, né? Porque aí fica fácil. O meu é Anderson V1. Porque não tinha... Quiero decir Anderson. que en el navío siempre nos burlamos del Instagram de Anderson, porque Anderson en el barco, en el navío, dormía mucho, a veces se enfermaba, entonces le decíamos que era como un zombie, y su Instagram es Anderzombie. Ah, tá. Não, tem que explicar a piada. Porque é Anderson V1. Só que em espanhol o V tem som de B. E zumbi em espanhol é zombie. Então ficou Anderzombie. É isso aí. Boa. É muito engraçado, velho. Eu sempre morro de rir com essa Não, piada. mas é que Nossa, tem que explicar muito- pros brasileiros que eles não conhecem o idioma. É. Então pode seguir aí, Anderson V1. V1. Que é porque você colocou um porque... Porque não tinha outro, né? Não dava pra colocar. Uno, él. Ele é o único. É porque Vieira é um nome muito difícil de encontrar no Brasil, né? Quase não tem gente com o nome Vieira, né? Então... Muito bom, gente. E a gente continua aqui nessa aventura de viver missões no dia a dia. E a Adri já se desconectou do programa, já foi pro Instagram e... Não, gente, porque a Matt tem umas fotos tão legais no Instagram. Nossa, tem uma foto, gente, que tem que virar quadro, sério, de vocês dois na frente do navio. Tá muito bonitinho. Aí eu tava aqui, gente, distraída com as fotos. Vocês vão conhecer um pouquinho do que foi essa aventura deles em fotos também, tá bom? Se vocês não decoraram o perfil, entra em irmãos.com no post, clica no nome deles, vai direto pro perfil do Instagram, tá bom, gente? Até a semana que vem, não. Vamos pros recadinhos, né, esposa? E eu não faço ideia, pra variar, o que a gente vai falar nos recadinhos. É sempre surpresa pra mim. Recadinhos! Legal, gente, bastante. Cash, arroba, No programa anterior. que é isso? Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Mensaje para todas las personas que están nos escuchando. Escuchándonos. Escuchándonos. O nos están escuchando. Ah, sí. Perdona, profe.
É só pra eles não perder de ouvir espanhol também. Esse foi um entendeu? episódio, uma parte em espanhol, né? Eu espero que vocês tenham entendido aí. Sim, claro. Mas foi muito gostoso conversar com eles aqui, que já estão de volta pra casa. Já, gente, chegaram. e já estão separados. Já estão que separados, dor no vimos coração. as Eu vi no fotos. Instagram, que coisa triste, gente. É muito triste. Mas eles sobrevivem, né, amor? A gente Acho sobreviveu. que sim, né? Não é? Não pediram pra tirar o episódio do ar ainda, né? É verdade. eu já editei, já está aqui, Mas esse foi pronto. um pacto que a gente fez com eles. Agora entrou no ar, eu não tiro mais, hein? Agora se vira aí, porque esse é um perigo, né? De gravar com noivos, né? Ah, não só com noivo, mas um monte de gente aí escrevia historinha de amor Lembra pra das nós. histórias de amor? A ai. gente tinha uma sessão no site. Teve esse é pros um. velhos. Não, conta A então. gente tinha uma sessão no site chamada Histórias de Amor. Olha aqui, internet 2.0, né? As pessoas mandavam histórias de como se conheceram e tal. Era tão bonitinho. Era legal. E assim, aconteceu muitas vezes de... Eu tinha meio que a regra de não aceitar de namorados. O pessoal mandava namorado e tal. Depois eu vou ter que tirar do ar e tal. Melhor não, porque dava trabalho, tinha que revisar. Mas fazer quem coisa, manda né? história de amor geralmente é o namorado. Casado até esquece disso, meu amor. Aí, assim, a gente aceitava só de casais casados. E mesmo assim, tivemos que tirar umas 3 do ar. Tivemos que tirar, gente. Teve um que, inclusive, olha só, bafão, que pediu pra tirar urgente, porque agora ele tinha divorciado da mulher e tava casado com a irmã da mulher. Então, eu falei, é melhor mesmo, né, amigo? Vamos tirar. Você não quer escrever de novo? Ou né? pode, porque faz parte da história, né? O que eu sempre respondia pras pessoas é que é assim, independente do que você está hoje, faz parte da sua história. Faz parte da sua história de vida, não é? Sim. Mas às vezes a pessoa quer esquecer, né? Enfim, vamos falar do nosso podcast, que é muito melhor. Porque esse foi um episódio que gravamos presencial, depois de muito tempo. A gente Sim, tava gente, que terror gravar presencial. Não é dele- Como assim terror? É muito Porque você bom. ficava toda hora, cuidado pra não bater na mesa. Isso é verdade. Não, porque assim, a gente não tem o Eu equipamento tinha esquecido pra como gravar. você era, amor. Porque depois eu que tenho que resolver. Cada batidinha na mesa é 5 minutos mais de trabalho de edição. E ele né? é o único que grava com fone de ouvido, né? Eu tô Então- ouvindo todas as pancadinhas. E a gente não tem uma estrutura pra gravar presencial. A gente consegue gravar nós dois aqui. Ah, mas vocês gravavam Aquário de Ideias. É claro, a gente contava com a estrutura da CEPAL, dos eventos da CEPAL. Isso é verdade. Do Expresso Ação, que trazia o gravador com 4 entradas e microfones. A gente dava um jeito, né? Mas aqui a gente não tem. Então, assim, foi uma experiência muito legal e a gente quer fazer isso mais vezes. Ah, sim, com certeza, com Então, a gente certeza. A gente precisa- tem uma estrutura bem caseira, mas a gente tem muita vontade de fazer, né, A gente amor? tem esses microfones novos. Sim, graças a Deus. Comprados com e a ajuda graças dos ao nossos pessoal ouvintes. da cabine, olha só. E pessoal que se agitou do Grupo Olá Pessoas, Grupo Olá inclusive. Pessoas, Que foi o Tan que agitou lá e a gente verdade. tem esses microfones aqui que são uma bênção pra nós, mas a gente sonha em poder gravar Sim. presenciais aqui na O Espanha. Tan podia agitar, sabe o que agora? É biscoitinho pra Fiona, porque, gente, quando ela tá latindo, Ai, fica gente. tão difícil de gravar. Tá bom, e ela tá aqui, deitada no meu pé, aqui, abriu o olho que eu me referi a ela. É equipamento, gente, biscoitinho pra Fiona, pra gente poder nossa gravar. cachorrinha completou 1 ano essa semana aqui com a gente. Bonitinha. E a gente vai viajando aqui na nossa conversa. né? Mas tudo isso pra falar que a gente quer investir em equipamentos pra gravar presencial aqui na Espanha, porque a gente vai conhecendo muita gente legal. Muita gente isso é fazendo verdade. coisas bem legais. Vão ser episódios, às vezes, em português, porque são brasileiros que estão por aqui, às vezes em espanhol, e a gente vai sonhando aí com o futuro do podcast. Essa é uma pergunta que eu queria deixar aqui pra vocês, porque esse aqui foi meio a meio, né? Foi de a meio, como a gente fala. Mas a gente tem vontade de fazer programa só em espanhol. E eu Sim. quero saber de vocês, se vocês ouviriam, né? Por a partir favor. do momento que nós estamos melhorando no aprendizado do idioma, a gente quer trabalhar em espanhol também com nossos amigos de fala espanhola. Então, assim, a gente abre um novo universo, né? Sim, sim. Atingir Sim, toda a América olha Latina, só, a Espanha e outros verdade. países de fala espanhola. Sabe o que eu pensei? A gente podia gravar um pós-créditos de Star Wars Ah. com o Miguel Ángel. Porque eu tava conversando com ele essa semana e ele tem umas teorias muito loucas. E a gente é muito contrário nos pensamentos, sabe? Tipo, ele falava, eu refutava. Daí eu falava, ele refutava e tudo em espanhol. E foi tão legal. Eu falei, nossa, ia ser legal se fosse um de pós-crédito. Star Wars. Os pós-créditos em espanhol de Star Wars. Guerra en las Estrellas. Sim, ele vai falar de la espada Da laser. espada laser. E de todos os personagens que têm nomes diferentes, né? É engraçado. Tem muitos filmes em espanhol que têm nomes diferentes.
diferentes. Sim. Filmes com nomes diferentes do original e do português também. Então, Sim, assim, sim. a gente, quando tá falando sobre filmes, a gente tem que ir lá no IMDb ver qual que é o título em português e título em inglês. E personagens também, é muito engraçado. A gente vai descobrindo e vai ser legal a gente poder falar Gente, sobre isso, também. nossa, a gente vai abrindo parênteses dentro de parênteses, né? É. Mas isso é interessante, esse negócio da língua, porque o pessoal fala, vamos aprender o espanhol. Aí a gente aprende o básico, né? Que é verbo, construção, frase e tudo. Mas aí a gente vai aprendendo sobre a cultura. E como muitas coisas diferentes, igual você falou, nome de filme e nome de personagem. Mas, por exemplo, eu fui fazer uma atividade com os adolescentes na praça e eu levei dados de RPG. E eu não conseguia falar que era dados de RPG, que era RPG, que era RPG. Aí que é RPG em depois, espanhol? o adolescente mais velho lá falou, isso é um jogo de rol. De rol? Ah, Sim, aí de minha cabeça papéis, fez, né? que da Juego hora. de rol. Que é RPG, que é role playing game. Então é o jogo de rol. De rol. Nossa, que legal. Juego Então eles del- não tem a sigla. Juego del Não rol. tem a sigla RPG. No. No. E eu tava, RPG. e eu tava falando, não, é que estos são dados de RPG. E minha amiga, pero que esto que é? Aí falava em inglês, é pior ainda, né? Então, daí eu falei inglês, ela também não conhecia. Aí depois o filho dela chegou e falou assim, é um jogo de rol. E eu, que interessante, interessante. E tudo isso pra falar que a gente quer investir em equipamentos e quer investir em novos conteúdos aqui pro nosso podcast, Sim. né? E talvez investir mais na parte de vídeo. Inclusive, nós temos o canal de cortes Olha! no YouTube. E esse é um episódio que não teve vídeo, porque a gente não tem estrutura para gravar em vídeos, né? Pra gente ter Que esse conteúdo. pena, verdade. A gente fez um storyzinho sem vergonha só, né? Fez um bumerangue que você fez, né? Então, É, assim, conteúdo pro cortes essa semana a gente vai ficar devendo. Mas a gente quer investir mais em vídeo também. Mas o programa Jetlag da Áustria deu uns cortes da hora, hein? Sim, então lá. Nossa, tem dois legal. cortes. E você que tá ouvindo a gente que ainda não assinou, segue a gente, assina a gente, toca no sininho. Eu não sei como que os jovens falam. Vai lá, irmãos.com/cortes ou procura... Ativa o sininho, não é o sininho que tem que ativar? Cortes do podcast irmãos.com, você assina, ativa o sininho pra receber as notificações e curte os vídeos pra que eles apareçam mais E pra vocês. compartilhe, e cheguem pra esqueceu, mais- compartilhe, que é o mais Exato. importante. Faz tudo Mas isso qual que é o aí. endereço? Irmãos.com/cortes. Irmãos.com/cortes, é assim que tem que falar, amor. Não, é que eu igual- já tinha falado. Mas ou tem você que falar pesquisa... igual, tem que falar igual um narrador Não, de não sou nada. rádio, Estamos conversando assim. aqui com nossos ouvintes. É. Ou você entra e digita cortes do podcast irmãos.com no YouTube, que fica mais fácil. A gente tá quase conseguindo Ou no ter o Google nosso também, que URL chega, lá. né? Também. Você vai achar nosso conteúdo Na lá. dúvida, segue Dri De Gaspari no Instagram e pergunta pra mim que eu te digo. Isso. Ou Paulinho De Gaspari também lá no Instagram. A gente tá postando coisas interessantes aqui, principalmente nos stories, né? Coisas interessantes da nossa vida aqui na Eu Espanha. peço desculpa que essa semana eu postei 2 vezes a Fifi e eu perdi 2 seguidores, olha só. Vocês desalmados que não gostam de Nossa, cachorro. de pets, não seguem por causa dos pets. Mas, né? gente, porque foi o aniversário da bichinha, né? A gente tem que comemorar. Tá. Então prestigiem aí nosso conteúdo também no Instagram, @irmãos_com, o conteúdo aqui, alguns cortes também lá, mais resumidos, os cortes maiores estão no nosso canal do YouTube. E faça parte da cabineirmãos.com para que a gente possa investir nesses equipamentos aqui, né? Ai, gente, a cabine, meu Deus, como eu amo vocês, porque essa semana eu contei uma história tão enrolada e tão grande, tão E a absurda Bia na vai cabine. contando, ela tá esperando na fila, sei Mas lá, é do igual- médico. Não. Ela começa a Isso é escrever, verdade. aí ela para, ela dá um alt tab e vai fazer outra coisa. Eu ia falar pro Aí vai, médico. então, Dri, vamos lá. Aí ela manda um áudio. Ela começou por texto, aí manda um áudio, aí volta pro texto, aí manda um vídeo. Aí, assim, vocês que estão na cabine são heróis, mas estão acompanhando. Gente, mas é um nosso dia a divã dia pra aqui. mim, assim, resolvi. E essa história, assim, me deixou super mal, sabe? De verdade. E você que quer saber da história tem que entrar na cabine. Tem que entrar na cabine, tá? E pra entrar na cabine, você precisa se tornar nosso mantenedor financeiro. Você vai colaborar com a gente aqui, com o nosso ministério, e a gente quer investir em equipamento só com esses recursos que entram por meio dos mantenedores da cabine. Então, se você está investindo lá, você está investindo também no crescimento aqui do nosso ministério online e de tudo que a gente está fazendo por aqui, tá bom? irmãos.com/cabine para você fazer parte de tudo isso. E, esposinha, sabe que tem aqueles dias que a gente acorda mais desanimado, né? A É o gente- calor, amor, tá chegando o verão. Tem o verão que tá chegando É, aqui. Mas, gente, ainda bem que a minha amiga trouxe uma rapadura do Brasil. Que delícia. Dá uma adoçadinha, né? Dá um ânimo, né? E a gente fica pensando, nossa, quanto trabalho tem, né? Eu tava vendo os mesacasts da vida, a galera tem um trabalhão. Só que eles praticamente sentam na frente
os microfones com os convidados, que são figurões, que trazem muitos ouvintes, gravam lá durante 2-3 horas e o episódio tá pronto. E eu labutando aqui o dia inteiro pra editar uma hora de episódio. Isso é verdade. Faz aquela lapidação e aumenta áudio aqui, diminui áudio ali, Eu já falei tira a pra você que respiração. você é muito perfeccionista. É que eu amor. gosto de fazer esse trabalho. Eu fico falando, nossa, cara, a gente não tem um pelinho, como diz os espanhóis, um pelinho da expressividade, do alcance que eles têm, com milhões de ouvintes, milhares de pessoas divulgando o conteúdo deles. A gente continua aqui com o nosso trabalho modesto, atingindo um número pequeno de pessoas e tal, relevante, claro, importante pra nós, Sim, mas é sim. pequeno. E aí, em dias assim... Ah, gente, mas não pode esquecer da janelinha do céu. Exato. Em dias assim, Deus abre aquela janelinha. É disso que você tá falando. Desculpa, é um Nós spoiler. recebemos hoje, exatamente hoje, no dia da publicação desse episódio, pouquinho antes da gravação desses recadinhos, nós recebemos uma mensagem de voz que nos animou bastante e eu pedi autorização. Ele mandou no particular pra mim. Gente, olha que gentleman, né? E eu pedi autorização pra publicar aqui essa mensagem e compartilhar com vocês a alegria de ter recebido uma mensagem de um ouvinte. E a gente quer ler aqui mensagem de ouvintes, tocar mensagem de ouvintes. Então, se você está no grupo Olá Pessoas no Telegram, pode mandar mensagem diretamente pra gente e a gente vai ler aqui ou tocar aqui nos recadinhos também. E a gente quer terminar o episódio de hoje com a mensagem do Paulo Antônio Pimentel, que compartilhou um pouquinho da alegria de ouvir o podcast Irmãos.com e alegrou o nosso coração e fez a gente ver como vale a pena continuar aqui nesse trabalho árduo de agendar gravações, de gravar, de estudar sobre os temas e de passar um tempão editando aqui também com muito carinho pra vocês. Olá, Paulinho. Tudo jóia? Eu sou o Paulo Pimentel, sou do grupo Olá Pessoas e eu queria mandar uma mensagem pra vocês, só que eu preferi mandar aqui no privado pra não ficar tumultuando o grupo também. Eu estudo na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Florestal. É uma cidade pequenininha aqui de Minas e eu faço curso de licenciatura em Biologia. E hoje, durante a aula, uma aula de licenciatura, numa aula sobre educação, nós estávamos falando sobre... Chegou no assunto de comunidades indígenas que não têm língua escrita e como que se faz para ensinar na língua deles. E na hora me veio na lembrança o podcast 396, né? Vocês gravaram com o Chuviri e me deu uma vontade assim de compartilhar sobre a experiência de vocês com a professora. E aí eu estou mandando essa contextualização só para agradecer a vocês, a Adriana, agradecer a Deus pela vida de vocês, por serem uma voz cristã, fiel e coerente que dá pra gente compartilhar em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, sem susto, sem pegadinha, sem medo, porque essa professora com quem eu compartilhei, eu mandei para ela, para o celular dela, conversei com ela no final da aula, expliquei um pouco do contexto do podcast, mandei para ela, e eu sei que muitas vezes, antes de a gente apresentar o evangelho, apresentar Cristo, né, as pessoas precisam de aceitar os evangélicos também, porque é o que hoje está mais difícil, já tem uma barreira muito grande para ouvir um evangélico falando, por causa das questões históricas que a gente sabe, né, que o nosso país está vivendo. Fiquei tão feliz na hora, assim, de poder ter um conteúdo igual como os seus, para poder compartilhar sem medo. Então só tô compartilhando essa experiência para vocês saberem como é importante o trabalho que Deus tem feito através da vida de vocês. E eu nem sei se falar tanto de vezes que eu já indiquei seus podcasts aí, então tô falando isso para edificar vocês. Manda um abraço aí pra Adriana, pra você também. Muito obrigado. Continuem assim. Deus abençoe sempre.